Aí tá aí que a tensão de linha é a tensão de fase vezes raiz de 3. Então, no caso, se eu tenho aí 120 volts de tensão de fase, multiplica aí por raiz de 3, encontro aí 200 volts é, RMS, né? Nas linhas, né? Então, no caso, esse 120 aqui também é RMS, né? Tá vendo? Ele, como está em sistema trifásico, aumentou aqui para as bobinas, né? Não pode confundir esse raiz de 3 aqui com o raiz de 2. Que o raiz de 2 é quando se quer calcular o pico da senoide, né? Então, no caso aqui, 120 volts, ela é de fase para linha. Nesse caso, eu tenho uma tensão de pico de 169 volts, ponto 7, que é 120 vezes a raiz de 2. Então, esse 120 é um valor fixo de tensão RMS. Ele não varia, essa medida é uma média das variações dessa onda, que vai de 0 a 169,7, depois cai, fica negativo, menos 69,7, zero, e realiza ciclo 60 vezes por segundo, né? Então ele gera essa voltagem média. Então tá aqui as fases, né, de cada tensão. Precisa se conhecer aí números complexos para estar trabalhando com sistemas alternados, né? Depois no exercício vai dar para entender um pouco melhor, né? Eu vou estar passando também aí uma revisão sobre números complexos e também sobre radianos e graus. Precisa se conhecer para se trabalhar com sistemas trifásicos, para se estar entendendo todo o conteúdo. Senão vai ficar dúvida, você vai estar acabando aplicando a fórmula em automático e não entendendo como que ela funciona. Então tá aí o diagrama fasorial. Esse que é o diagrama fasorial. Então precisa estar se entendendo também aqui. Esse aqui é o 0 grau, né? 90, 180, 270, 0. Né? Esse aqui em graus. Isso quando você está em graus. Quando você está em radianos, esse é o 0. Aqui é o meio π. Esse aqui é o π. Aqui é o 3/4 π. Esse é o 2π. Então, às vezes a pessoa confunde, né, de graus para radiano. O que acontece é que o graus vai de 0 a 360. O radianos é de 0 até 2π. Então, 2π é 6,28. Então, se você falar 6,28 em radianos, vai ser isso aqui. Se você falar 6,28 em graus, você vai estar aqui, ó. Você não saiu ainda, ó. Você não andou, você não chegou aqui a 90 graus em radianos. Então você não andou aqui. O que acontece é que você não teve variação ainda do seu valor nesta de 0 até 6,28. O seu valor aqui ainda está 0. Ele não chegou a ter aqui, ó. Essa é a sua saída, né? Não chegou até o seu valor máximo ainda. E o que acontece quando é em radianos? Ele veio aqui, ó, 128. Ó. Então ele de 0 a meio π, no caso aqui, π 3,16, aqui 1,50 e pouco, 54, ele já variou, ó, 90 graus. Então quando é em radianos, uma pequena variação numérica já gera uma grande variação angular, né?
Então acontece, muitos estudantes eles confundem de radianos para graus e não conseguem também entender a diferença entre radianos e graus. É mais ou menos essa aqui, esse eixo aqui que você vai traçar, né? Então é isso aí. Cada valor aqui em radianos é um valor, em graus é outro. E até também usa esse valor para estar se realizando a conversão, né? Então se você saber que aqui em graus é 90, em radianos ele é meio pi. Aqui é pi em radianos e em graus é 180. Então você referencia aqui que 2π ele é igual a 360 graus, é uma regra de 3. Se ele é 260, 2π ele é 360 graus, então, né, quantos graus que é tal outro valor? Então se você tem 180 graus aqui, ele é aqui, meio π. Esse é o x da questão aí entre de radianos e graus, ok? Depois no exercício aí, quem for estar acompanhando aí essas aulas aí de sistema trifásico vou estar passando aí na playlist aí de sistemas trifásicos, beleza? Então agora é uma conexão em triângulo ou delta. Nessa conexão podemos ver que as fases, as tensões, elas são as mesmas. Você não tem tensão de linha e tensão de fase, né? Porém você tem corrente de linha e corrente de fase. Então ela é diferente na mesma proporção, em raiz de 3. Como no sistema em estrela, a tensão ela tem essa proporção aí de raiz de 3. No sistema triângulo é a corrente que é diferente. Da mesma forma, a defasagem, né? Como no sistema em estrela tem defasagem de tensão de linha e tensão de fase, no sistema triângulo haverá defasagem entre a tensão de linha, de linha e a corrente de fase. 30 graus uma da outra. Se vai atrasar ou adiantar, depende da sua sequência. Se for sequência positiva ou negativa, ocorrerá um tipo de adianto ou atraso. As tensões, né, são iguais. O sistema está defasado 120 graus, uma fase da outra, né? Nesse sistema não tem neutro, né? Não tem neutro nesse sistema. Ele somente fases, né? Somente fases. O que quer dizer que se eu for gerar, né, com este sistema de ligação, não haverá uma tensão, um neutro, né? Transformadores também aí desse tipo não possuem neutro, então é só tensões de fase. Então, muitos transformadores não utilizam no seu secundário o tipo de ligação estrela, porque ele tem esse neutro. Você pode estar conectando neutro, o neutro usa para equilibrar as cargas, né? Então existem aí, a gente vai falar em outra aula sobre isso aí, as classes, né, de transformadores também, que é a A e B, e cada um tem a sua defasagem aí, as suas qualidades, né, os seus pós e os seus contras, os seus tipos de ligação. Assuntos aí para outra matéria, mas já vale lembrar agora aí. Então aqui as correntes, as correntes de fase são iguais, né? Se o sistema estiver equilibrado, e as correntes de linha também serão iguais se o sistema estiver equilibrado, né? Lembrando que as correntes de linhas
sempre serão maiores, né, na proporção aí de raiz de 3 do que as correntes de fase. Aí na sequência positiva atrasa a corrente e na sequência negativa adianta 30 graus a corrente de fase em relação à corrente de linha. Depois eu vou fazer um exercício aí para estar fazendo a demonstração disso, né? Tá, você aprender a fazer o diagrama fasorial e a tá colocando cada tensão aí no seu ponto. Então, o que é fazer o diagrama fasorial? Então você vai aqui. Eu sei que cada tensão aí está defasada 120 graus uma da outra. Porém, eu necessito tomar uma delas como referência para facilitar o meu desenho, a minha interpretação e a minha compreensão de cada fase no meu sistema. Então eu tomo, por exemplo, aí a fase A, né? Essa fase aqui, essa tensão aí, VAB, vamos dizer assim. Essa tensão aqui eu considero ela como ela estando 0 grau do eixo. Então ela é a referência. E aí as outras fases, né? A que eu for considerar que está adiantado ou que está atrasado, que eu for pegar aqui para mim trabalhar, é o que eu vou formar essa sequência. Sendo ela positiva ou negativa, eu vou estar gerando esta defasagem de tensão, né? Esse é o mesmo princípio em que os motores elétricos trifásicos podem inverter o seu sentido de rotação. Então o sentido de rotação aí também refere-se à sequência, né? Sendo ela girante com sentido horário positivo ou sentido anti-horário negativo. Cargas trifásicas balanceadas. Aqui uma conexão em estrela. Aqui é o gerador. Então o gerador eu conecto neutro com neutro. E se a carga estiver realmente balanceada, eu tenho corrente zero no neutro. Por que o sistema está balanceado? Porque as três impedâncias são de mesmo valor: ZA, ZB e ZC. As fases estão defasadas 120 graus entre si. E as três correntes são de mesma intensidade. Vemos aí que a corrente em cada fase é a tensão nessa fase dividida pela impedância da fase. Como o sistema é equilibrado, né? Então as tensões de cada fase para neutro são iguais, e como as impedâncias são iguais, dividindo a tensão pela impedância, tem-se a mesma amperagem. Aqui um pequeno exemplo. Considerando se a tensão de fase for 120 volts, sequência negativa, né? O que acontece, né? Essa sequência negativa e positiva. Por exemplo, você tem aqui um sistema, você tem a tensão de fase e a tensão de linha. A tensão de fase aqui, VAN, e essa VAB, ela está defasada uma da outra ou atrasada, né? Então, através da sequência você sabe, né?
se essa VAN aqui ela for referência, se ela vai adiantar ou atrasar. Então, em sequência negativa, eu sempre aqui, ó, sequência negativa, a tensão de fase VF atrasa 30 graus de tensão de linha. Então, aqui, ó, a tensão de fase ela vai estar atrasada da tensão de linha, né? Depois no outro gráfico a gente vai estar vendo isso aí. Então tenho aqui a tensão AB, tensão AB, ó. Olha lá, a tensão de fase está atrasada 30 graus da tensão de linha. Então, como você tem como referência essa VBN e cada tensão aqui para neutro está 120 graus defasada uma da outra, né? Então você tem que saber fazer isso aqui, senão você não vai conseguir trabalhar com o sistema trifásico, com os cálculos que vai vir mais para frente. Se não souber fazer esse diagrama fasorial, colocar cada fase aqui, né, referenciar uma, selecionar sequência negativa ou positiva, e aí saber que aqui, ó, que uma está atrasada da outra ou adiantada. Se fosse tomar a outra parte como referência, ele estaria adiantada, como logo mais será demonstrado em exercício como está fazendo aqui esse diagrama fasorial. Que muito cara aí trabalha, ele faz a conta direta, mas ele não sabe fazer esse diagrama aqui fasorial. Então, se eu tenho uma sequência negativa, onde se tomou como referência a tensão VBN, todas são de 120 graus de módulo. Como essa referência essa é 0 grau, essa está aqui. Tomou como referência negativa, VAN 120 menos 120, e aqui VCN 120 com ângulo mais 120, ok? Aqui números complexos. Lembrando que esse aqui é o módulo, né? Esse 120 aí é o módulo, e esse aqui é o ângulo, ok? Se eu tenho 120 aqui na fase, né, tensão de fase, então 120 vezes raiz de 3 vai ser a minha tensão de linha, que será tensão de linha será a tensão de fase vezes raiz de 3. 120 vezes raiz de 3, 208 volts RMS. Então aqui está aqui calculado, ó, como calcula. Essa aqui você tem o VA, o VB, VAN, VBN e VCN. Então esse aqui são as outras as tensões de linhas para você estar desenhando aí no diagrama fasorial, né? Como encontrar isso aí? Você tem que saber encontrar. Tem um truque aí, uma dica, que no caso precisa saber para estar realizando aí esse desenho aí, ó. Tá vendo? Vou estar mostrando aí logo mais como realiza isso aí, ó. Se você tem aqui VAN, né, VBN, 0 grau, e aí então você vai trabalhar com as tensões de linha VAB, depois VBC, depois VCA, né? Poderia estar falando aqui ao contrário, né? Que ele pegou VAB, né, que é de A para B, VBC é de B para C e VCA de C para A. Podia estar fazendo aqui ao contrário, né? Podia estar fazendo aqui VAC, né? VCB ou VBA, ok?
Então tudo vai estar diferente aqui. Se você for trabalhar assim, sua fase aqui vai ser diferente. Então você tem que escolher uma referência, né, de como trabalhar. Então aí não basta você saber que você tem 120 volts, ó, de B para N. Você precisa saber que ele está aqui no 0 graus, esse aqui. Porque depois você também vai saber, não basta só saber que a tensão de linha é 208 volts RMS. Você precisa saber em qual ângulo que ela tem, né? Qual parte que ela tá no seu diagrama fasorial. Então é importante. Importante para trabalhar em sistema trifásico, como você tem impedância, tem indutância, então precisa saber, você não tem só sistemas resistivos, onde está em fase as tensões com as correntes. Então aqui tem tudo isso aí. Então tá aí, finalizamos aí a parte de introdução aos sistemas trifásicos. O próximo vídeo agora vai ter exercícios, né? Vai ser um exercício aí calculando